Salve, Guilherme Freire, que Tudo prazer, bom? tudo bem? Que prazer receber você. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado por ter disponibilizado o seu tempo. Foi uma live aí suada, desejada e você muito generoso. A alegria é toda minha. Fico feliz de estar aqui falando com você. Que bom. Vou me permitir o momento, o rabo abana o cachorro e fazer uma apresentação sua. A gente só tem 3 meses de Instagram e você aí está destruindo as redes sociais. Bom, o Guilherme, para quem não sabe, tem cursos maravilhosos. Como eu não terminei o de memória, não vou saber todos os cursos que você disponibiliza lá. E tem um canal imperdível naquela outra rede social que eu acho que agora não pode falar o nome, né? Dos Sim, Teletubbies. sim, sim, sim. Os Teletubbies. E eu me divirto muito com as suas. Me acrescento e eu me divirto muito. Volta e meia eu me pego rindo, poucas pela sua pelo seu jeito de passar conteúdos tão maravilhosos. E num vídeo, inclusive, só para a gente pautar aqui o nosso encontro, você falou que você admitiu, talvez, quem sabe, ser parente de Paulo Freire. E Sim, eu, sim, é possível. É bem então, possível. e eu me chamo Rafael Pinot Freire, portanto, quero Ah, ser olha seu aí. primo também, hein? Eu quero ser primo, que eu só vejo todo mundo chamando meu amigo, eu quero agora fazer um upgrade aí nessa relação. Mas, o primo, o negócio é o seguinte: não sei se você quer falar alguma coisa antes, que eu também não quero Não, ir. certamente eu prefiro ser seu primo do que do Paulo Freire. Então, assim. Isso é porque você não sabe a minha história pregressa. Não, mas mesmo assim, mesmo sem sabê-la, ainda prefiro. Mas pode ter o Gilberto Freire também na árvore, então eu Também fico um pouco mais tranquilo com isso, né? aumenta o sarrafo, né? Sim, sim. Melhora. Mas o Guilherme, antes da gente adentrar aí a questão da filosofia no direito, eu queria só traçar um cenário que a gente vê aqui. A gente vê muitos advogados, muitos profissionais chegando no mercado com uma formação precária da faculdade e com um plus a mais, muitas vezes, para pegar a carteira da OAB. Sim. Advogados que chegam à profissão pegam a carteira sem ter lido um único clássico da literatura, sem ter experimentado uma cultura mais elevada e muitas vezes com um linguajar bem impreciso, né? Uma linguística bem precária. E esse profissional chega no mercado, consegue a carteira da OAB e acha que está apto ao mercado. Eu vou só falar um pouquinho da minha trajetória para chegar na filosofia e deixar com você, porque você é uma sumidade no assunto. Então, esses profissionais chegam só com a carteira da OAB, nosso bordão é inclusive esse, só a carteira da OAB não faz de você um advogado, e vem sem as tradições da carreira da advocacia, não tem essas tradições, e os alunos que eram revoltados, que vêm revoltados do colégio, se transformam em advogados, muitas vezes hedonistas, sentimentalistas, relativistas, com muita dificuldade de subir os degraus, que são muito difíceis na profissão. Tem muitas opiniões, muitas ideologias, vem disso da faculdade, né, e poucos conceitos. Eu até confesso que eu nem sofri muita ideologia na faculdade, porque eu já cheguei pronto. Meu avô era tesoureiro da Aliança Nacional Libertadora, era comunista mesmo de nacionalizar as empresas estrangeiras, o negócio era mais embaixo. Então eu cheguei à vontade ali, minhas aulas de filosofia era normal, natural, Engels, Comte, Marx, eu estava no meu ambiente, né? Então, quando eu cheguei nesse mundo sofista da faculdade, eu estava em casa. E nem Platão a gente dava, essa é a verdade. E aí depois, quando eu já era um pagador de contas, casado, que eu consegui me desvincular disso tudo, perceber a tamanha imbecilidade. Olha que foi tarde, você vê que a minha burrice e minha ignorância durou bastante tempo, mas eu casei novo. Enfim, aí eu constatei que existia um deep web do conhecimento. Existia uma coisa muito antiga, só que a gente não conseguia se apropriar. E até hoje tem muita dificuldade que grandes livros estão em inglês, né, em outras línguas. Mas aí eu fui apresentado à filosofia primeiro por uma curiosidade, mas cheguei a ela através das virtudes. Quando me apresentaram as virtudes,
me apresentaram todo esse mundo de virtudes, e aí eu tenho um antes e um depois da profissão. Aí eu consegui compreender a filosofia como, se você quer ser um profundo conhecedor na sua ciência, você vai virar um PhD, né? Você vai virar um doutor em filosofia na sua matéria. Mas, enfim, é aquela busca pela verdade, pelas coisas fixas, pelas coisas essenciais. E isso, para mim, foi sinistro demais. Descobri esse negócio, burro velho já, e me encantei. Me encantei com esse deep web do conhecimento e apontei só na direção, não cheguei lá, não. A única coisa que eu domino hoje na filosofia é aquela parte do só sei que nada sei. Diz aí para a gente, Guilherme, o que a filosofia acrescenta na vida do advogado? O que é importante ter esse conhecimento, essa busca pelo saber, pela verdade? Por favor. No fundo, a filosofia é indissociável do direito. A ideia de que você conseguiria um direito separado da filosofia é impossível. Hoje, na faculdade de Direito, normalmente você resume o estudo ao conhecimento dos dispositivos legais, né, dos códigos, das leis, a uma certa interpretação, que é o que a gente chama da doutrina, né, normalmente fala da doutrina, às vezes, male-male, uma certa visão de jurisprudência, e visões ideológicas normalmente modernosas, assim, de tipo filosóficas já pré-concebidas, normalmente sem as bases delas mesmas, ou seja, e o aluno normalmente é introduzido ou no positivismo, ou na ideia de que o direito está numa perene revolução, né? Então ele faz parte da revolução, da nova onda, que é uma versão mais progressista do direito, né? Essa é normalmente o aluno ainda é apresentado como se a Revolução Francesa fosse o começo do direito, como se o mundo de algum modo tivesse começado na Revolução Francesa, ali surgiram os direitos e tal, e antes disso haviam as trevas, né? Claro que nada poderia ser mais falso, nada poderia ser mais... Deixa eu melhorar meu áudio. Eu fico perdido aqui, meu óculos não permite enxergar esses comentários. Aqui, ó. Então, esse melhorou o áudio agora? Eu estou vendo melhor, bem. vocês me avisem, né? Então, você basicamente resume a isso a formação jurídica, né? Ela realmente ela fica limitada. Não se aprende justiça, não se aprende retórica, não se aprende as artes liberais clássicas, totalmente alheias à formação. Não se aprende história do direito, muito pouco. A história do direito, como eu disse, só começando a partir da filosofia do iluminismo. Antes disso, o direito romano foi praticamente excluído, muito pouco, assim, muito vagamente se muito mal. tem uma noção disso. Filosofia clássica totalmente excluída. O direito natural ele é apresentado como se fosse uma aberração, assim, isso é uma coisa do passado que ninguém mais acredita e tal, que não representa nada. E a filosofia do Estado, você fica preso, certo, com uma filosofia do Estado muito pobre. Você não tem o fenômeno da filosofia política, ele é muito mal apresentado. Então, as partes da filosofia prática, que é ética e filosofia política, duas das quais você não tem como dissociar o direito das duas, sob pena de você dissociar o direito da justiça e dissociar o direito do entendimento adequado da política do Estado. Seria loucura, você está fora da... O direito é uma atividade social. Tudo que diz respeito à polis diz respeito à filosofia política. Então, o direito está dentro do âmbito da filosofia política, não fora, né? Uhum. E aí você tem esse problema tremendo. Então, o advogado, ele se resume a ser um repetidor da lei ou ser um ideólogo dessa natureza, e se resume a isso, a repetir. E quando ele é um ideólogo, normalmente o que ele faz? Mesmo o repetidor da lei, repete essas doutrinas jurídicas, né? Quais são os manuais que estão em alta, e eu vou repeti-los. Isso não é a formação de um jurista. Um jurista de verdade não é isso. Um jurista de verdade, na verdade, é uma pessoa que passou por uma formação completa, que conhece a justiça, que encarna a justiça de certo modo e que está em contato com uma tradição. E não é uma pessoa isolada no mundo que nasceu do nada, né? Então eu diria que a questão é que para ser um jurista de verdade, para ser qualquer pessoa que trabalha com direito de verdade, a pessoa teria que ter um certo conhecimento filosófico, da boa filosofia. Uhum. Do contrário, o que a pessoa faz é meio que uma imitação da atividade jurídica, não é um jurista de verdade, assim, é um pouco fake, é mais um despachante, um burocrata moderno do que um jurista, né? E piorado com o advento do Google, né? Que hoje em dia ninguém estuda mais. Todo mundo petição pega... inicial tem os modelos, daí repete os modelos das petições iniciais, aí vem com a foto do advogado impressa no fundo da página, né?
E aí tem essas... Aí, claro, o advogado está muito preocupado com os prazos, tremendamente preocupado com os prazos, mas muito pouco preocupado com o que é de fato o direito, ou quais são as bases de fato do direito. Então, realmente é uma... E mesmo essa formação mais humanística de retórica, de se expressar bem, impede o cara de crescer na profissão. Ele não tem uma veia empreendedora, ele não tem uma veia de formação humana, não tem densidade, não vai no fundo do que fundamenta, tem uma hiperespecialização, claro, que é fomentada pela universidade moderna, e o advogado também dissociado. Então, a filosofia é o que entraria para sanar esse gap, para o cara realmente entender o que é o Estado, o que é o direito de maneira mais profunda e como que você pode melhorar o ser humano, né? Como é a ética, basicamente. O nível da advocacia assim, está muito ruim. Uhum. E eu diria até que uma consequência é que a gente desenvolveu a meta jurídica, né? O cara começa a falar coisas que são meta jurídicas, não tem nada a ver com o direito, começa a entrar em questões sociais, questões de sentimentalistas, e assim, às vezes é sofrível. E assim, eu vejo, eu experimento, eu comecei a ler Direito Natural, até o livro do seu amigo Vitor Salles Pinheiro, é maravilhoso. Nossa, eu passei anos alijado disso. Isso é o fundamento, né? A base. É uma Sim, coisa que sim, não vai sim. mudar o conceito moral e tal. Mas aí hoje, deixa eu achar aqui que eu separei e me esqueci. Ontem, melhor dizendo, meu filho, de 9 anos, aliás, meus filhos prepararam isso aqui em sua homenagem, tá? Que eles são assíduos do canal lá de vídeos e tal, e não perdem um do Mandalorian ou Star Wars. Mas aí meu filho de 9 anos, ontem ele estava saindo do banho e ele virou para mim e falou o seguinte, aqui é a letrinha da figura, eu pedi para ele anotar isso depois. Você tem um universo, que é o nosso. Não dá para ele não existir. Pelo menos vai existir um universo sem nada. Não dá para existir a não existência. Eu falei, meu Deus, esse mundo tem salvação. Nasce um homem com questões filosóficas aqui com 9 anos e a salvação. Mas essa questão dele aí com o mundo e o universo e tudo mais, essa questão metafísica, eu experimentei com direito natural. Eu fiquei impressionado, fiquei impressionado. Aí fui ler Ética a Nicômaco, eu nunca sei se é Nicômaco ou Nicômaco, que é a minha primeira experiência com Nicômaco é o filho de Nicômaco. Aristóteles, provavelmente. Pois Nicômaco. exatamente. E porque eu estou lendo no e-book, enfim, nunca passo pela capa. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui está há mais de 2000 anos, onde é que foi parar isso, Guilherme? O que aconteceu? Onde que a gente perdeu essa conexão com a filosofia? Porque a filosofia está em tudo. Uhum. Não é que nós perdemos, veja, aí também eu dou razão para os ideólogos, porque o que aconteceu foi assim, na verdade, não é que nós perdemos a conexão com a filosofia, é que toda a filosofia clássica foi excluída do direito propositadamente, né? Isso foi feito pelos iluministas, basicamente, é um projeto concreto, bem definido assim, não é... Os reformadores tinham consciência do que estavam fazendo, estavam jogando fora uma tradição sabendo o que faziam. Por exemplo, no Brasil, nós não fazemos a menor ideia do que são as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, que é a estrutura jurídica do Brasil. O Brasil foi formado assim. Então você tem aí, até 1916 estavam vigorando as estruturas das ordenações filipinas, que vieram com os Habsburgos. Mas o caso é que tantas pessoas que fizeram a República no Brasil, que foi dominada por positivistas, esse é um fato, quanto pessoas como Rousseau, Voltaire e outras eram ideólogos que queriam excluir o passado. Então, eles queriam apagar o passado porque eles entendiam o passado como retrógrado, escuro. O problema, claro, é que isso é uma falsificação. Então foi meio proposital, assim. E aí você fica numa crise de fundamentação do direito, porque se você exclui... Aí eu acho que os ideólogos estão mais corretos do que os positivistas num certo sentido. Você não tem como separar o direito do fenômeno da teoria do Estado. É impossível. Você não tem como pensar o direito sem o Estado. Uhum. Então, portanto, quando eles misturam direito com política, eles estão, de certo modo, corretos, porque o direito é unido com a política. Só que o que acontece é que o modo como eles fazem isso vai terminar por destruir o próprio direito, porque é um modo destrutivo, revolucionário. Você vai quebrando todas as bases, sempre avançando em relação a princípios mais fluidos. Só que também a defesa do direito só positivista era muito fraca. Por exemplo, se você pegar o Hans Kelsen, o que fundamenta o sistema jurídico? Uma norma hipotética fundamental. É muito fraco isso. É muito pouco. Uhum. É arbitrário, de certo modo. E se é arbitrário,
Aí pensa o ideólogo, fala, se é arbitrário, por que eu não posso desconstruir? É. Num certo sentido, ele está correto. O ponto é que não é arbitrário. Existem razões históricas e filosóficas que dizem que o fundamento legal não é arbitrário. Essas razões filosóficas são direito natural e as razões históricas são essas que remetem a esses ordenamentos antigos, ao direito romano, à história do direito medieval, à história do direito tal como ele foi construído, a tradição do que é o Brasil. Então, esses dois estudos, eles sanam um pouco o problema da legitimação do direito, sem você precisar recorrer a uma coisa tosca como norma hipotética fundamental, que é um postulado fraco. Sim. E daí você tem essa situação. Os que querem defender a lei usam argumentos fracos para defender a lei, e os que querem desconstruir tem todo um movimento político forte por trás. Então, é claro quem vai ganhar essa disputa. Quem vai ganhar é quem quer desconstruir a lei nessa disputa. Mas está faltando uma peça no tabuleiro, que é o conhecimento filosófico para você estabelecer valores sólidos, uma civilização robusta, com uma alta cultura, com uma formação jurídica melhor, com a virtude da justiça, com a formação ética, com seres humanos melhores, com a visão do direito objetivo, da justiça comutativa, da justiça distributiva, de todos os conceitos clássicos. Então tem uma peça do tabuleiro que está faltando. A gente está jogando com uma... E aí é claro que é viciado e as pessoas estão vendo preocupadas a vitória desse lado que está querendo ideologizar o direito. Só que isso só está acontecendo porque já foi quebrado as bases do direito. Uma pessoa que estude a filosofia do direito boa, não a má, certo? Não estou falando de Hans Kelsen, Norberto Bobbio, essas coisas. Estou falando dos caras bons mesmo. De Aristóteles para frente, toda essa história da filosofia. Esses caras bons, e aqui, caras bons que eu falo é gente, por exemplo, como Aristóteles, gente como São Tomás, gente como Tocqueville, gente como o Francisco Soares, gente como o da Segunda Escolástica, como o próprio Zé Pedro Galvão de Souza, aqui do Brasil, como Javier Ervada, como John Finnes, os grandes pensadores do direito, né? Se a gente não estuda esses caras, você não tem um fundamento para se defender o direito desses destruidores do direito. Essa é a cenário atual. E nem um fundamento para você encarar o direito na sua própria vida de uma maneira mais elevada. É isso que eu estou falando. Você encara ele como uma coisa muito burocrática, isso é maçante para o profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. É frágil, é relativizada. Eu passei por esse choque. E o que mais me angustia hoje é que, além de não ter tido contato antes, eu percebo que, já desde as escolas, a gente está baixando muito o nível intelectual. Eu estou em guerra com o colégio dos meus filhos, um colégio centenário, católico, que botou agora para minha filha ler uma obra que é pornográfica. Não bastasse Capitães da Areia, veio uma obra pornográfica que está lá. Capitães da Areia foi um dos piores livros da tradição brasileira, um dos livros mais podres que a tradição brasileira já produziu. Pois é. Então, e tem 2 anos o livro, ganhou um jabuti, que para mim já seria motivo para não lê-lo, e tá pornográfico. Mas pornográfico não é brincadeira, é pornográfico. Bom, e eu tô na luta. Você está aí no Rio. Você está aí no Rio, no caso. Sim, sim. No Rio tem um colégio de um amigo meu. Tem um amigo meu que é diretor de colégio no Rio. Não sei se você conhece o João Malheiro. Sim, claro. O Malheiro tá para vir aqui. O Porto Real, tem o Porto Real e tem o outro também, o Monte Alto. Só que não tem não tem para a idade dos meus filhos. Que ruim isso. A gente está no mato sem cachorro. Estamos no mato sem cachorro. E você foi autoridade aí, pública no quesito. Você fala com propriedade, né? Você trabalhou no governo federal, na área de educação. Trabalhei, no governo estadual e no federal, né? Eu fui secretário nacional da Juventude, fui coordenador de empreendedorismo e inovação e fui chefe de gabinete do planejamento. Eu tive 3 funções aí no Estado, né? Funções até de bastante responsabilidade, né? Uhum. Mas assim, elas só fizeram confirmar a filosofia clássica, assim, certo? Mostrar para mim como a filosofia clássica estava correta, porque de fato o que acontece hoje é que a gente está nesse estado meio tecnocrático, né? Tudo é baseado em procedimentos, tudo é dissolvido dos valores, uma formação filosófica mais profunda. E nesse estado tecnocrático, as pessoas estão frustradas porque falta propósito. Elas não veem o sentido por trás das coisas, porque elas não estão vendo visões de justiça mais profundas. Você não tem mais a visão de um Cícero, se você pegar até essa geração da República, que eu já considero que foi uma das principais responsáveis pela crise do Brasil. Mas, sei lá, o Rui Barbosa, ele ainda tinha contato com quem era Cícero, que era a formação clássica. Então,
você ainda tinha essa elevação. Hoje no Brasil isso foi mais, a quebra dessa tradição se intensificou, né? Tem um livro, para quem quiser saber um pouco mais dois livros que eu recomendaria para o pessoal que se interessar por um tema assim. Tem dois livros do Zé Pedro Galvão de Souza, que foi um dos grandes juristas do Brasil. Um livro chama História do Direito Político Brasileiro. É maravilhoso. Ele conta toda a história de como se formaram as leis do Brasil, como que veio a nossa ordem, né? O mundo não começou em 1988, certo? A Constituição de 88 foi um processo tardio dessa formação jurídica, né? E outro livro maravilhoso é Raízes da Crise Política Brasileira. Vai explicar melhor também por que houve essa ruptura. Maravilha. Aqui a tradição aqui é o convidado sempre indicar 3 livros. Olha a responsabilidade. Jurídicos e não jurídicos, porque depois a gente faz uma arte para o pessoal poder pegar. A gente pega a imagem, faz uma arte bonitinha e deixa lá no feed. José Pedro Galvão de Souza, eu tenho muitos, né? Então, assim, jurídicos e não jurídicos, a gente pode fazer vários, mas esses dois, eu acho que já... Depois a gente pode fazer depois das 3 ainda, indicações mais formalmente, mas esses dois já são muito bons para esse conhecimento. Porque, assim, o advogado, no fundo, o jurista, ele teria que se formar na execução da sua profissão, ou seja, no código. De fato, é importante conhecer as leis brasileiras, sem dúvida nenhuma. Essa é parte do negócio, o cara tem que conhecer os dispositivos legais. Mas esse é um estudo. Então, um estudo é os dispositivos legais. Outro estudo é essa parte mais de filosofia do Estado, filosofia do direito e assim por diante. Esse ainda é um segundo estudo. E um terceiro estudo é a filosofia... alguém citou o Estado Tecnocrático, é um livro maravilhoso também. Um terceiro estudo é o geral da filosofia prática, o mundo das virtudes, o mundo da ética e assim por diante. Então, você tem 3 níveis de estudo no estudante de direito, fora as artes liberais, que seriam o fundamento, que é gramática, especialmente as artes da letra, né? Que são a gramática, a lógica e a retórica. Você, para completar a formação do jurista, ele teria que ter uma noção disso, certo? Essa seria uma formação tida como básica, assim. O problema é que, claro, se você pegar Hans Kelsen, você pegar Dworkin é o progressismo, né? Então tudo está evoluindo, está numa evolução, tal, não sei o quê. John Rawls é o liberalismo moderno, Hans Kelsen é o positivismo tipo kantiano, tem outros que são mais positivismo estilo Augusto Comte mesmo. Isso para quando não vai para coisa mais do marxismo, do direito e tal. Essas tradições, elas são eminentemente nominalistas. Elas negligenciam realidades universais. Então, ela já pressupõe que a justiça não é real e ela já pressupõe que a comunidade política não busca o bem comum, que é parte da... Aí você fala, como assim? Eles são contra o bem comum? Não é que eles dizem que são contra o bem comum, mas o entendimento ético deles do bem comum é o utilitarismo ético coletivista, no geral, ou individualista, dependendo do caso do autor que eu falei. Mas é um utilitarismo, é o máximo de prazer para o máximo de pessoas. Não tem um bem transcendente que guia a comunidade política. Daí a comunidade é dissolvida da noção de comunidade. Qual é o problema que isso cria? Bom, isso cria vários problemas. Isso cria, por exemplo, todos os problemas que você vê na sociedade atual. Famílias estruturadas, insegurança jurídica, pessoas que têm... tudo parece burocracia e poucas coisas parecem resolver problemas reais. Pessoas que não têm uma postura que condiga com a atuação jurídica. Juízes que decidem da cabeça deles, assim, de maneira arbitrária, sem nenhum tipo de fundamento. Advogados que têm muita dificuldade de lidar com as frustrações da profissão. Essa é a consequência de um descolamento das realidades universais. Então, ter as realidades universais em vista volta a recivilizar o jurista. O jurista volta para o âmbito da civilização. Ele começa a voltar a ser gente assim. Assim como Cícero. Cícero era político, era mestre da retórica, e era mestre do direito. E, aliás, isso era o ideal normal, assim. Você olhava e falava assim, caramba, mas quem dos nossos alunos almeja ser como Cícero, assim, almeja ser o jurista completo? Ninguém, a gente não almeja isso. Então, esse é um problema que nós teremos que sanar. Voltar as pessoas a terem aspirações mais elevadas, né? Pelo contato primeiro, né? Porque hoje o cara que se forma, que chega advogado, já passou por 5 anos de faculdade, fez a prova da OAB, ele já acha que já fez muito. E que tem que ser dali para frente é como se fosse concurso público, sem crítica aqui aos servidores. Mas a verdade não é essa, né? O cara tem que se formar em advogado, tem que se aprofundar em questões para não cair justamente nessa frustração. E o índice de pessoas que largam a advocacia é gigante.
E, É e essa realidade chega tarde para as pessoas. O Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as faculdades de direito do mundo inteiro. sim, sim. Em ter 1.200.000 advogados inscritos na OAB, 70 mil novos por ano bacharéis. Se você não conseguir se destacar dessa massa de gente, é natural que a frustração venha. E Claro. o caminho é esse. Eu vejo muito você falar de vida intelectual e realmente é uma coisa que faz uma diferença absurda. Mas eu vou pegar esse gancho das virtudes. Para a gente começar a filosofia que você fala, quem é que aspira a ser Cícero? Assim, se você perguntasse para mim alguns anos atrás, eu não saberia te dizer precisamente quem é Cícero. Então, a gente precisa querer saber, né? Querer conhecer e saber que existe. E qual é o caminho? Para o cara assim que está ouvindo falar de filosofia hoje, de filosofia interessante, o que ele lê? O que você É. acha? Então vamos lá. O caminho primeiro é o seguinte: definir um horário de estudo diário. Eu falo isso em todas as lives, eu falo isso todos os dias da minha vida, eu falo isso para todos os meus alunos. Tem que ter um horário de estudo diário. A gente E faz aí, coro com você aqui. o horário de estudo diário, ele tem que ser dividido, você vai dividir em duas partes. Uma, do exercício da sua profissão. Então, você vai ter que pegar e olhar e falar, você atua com o quê? Direito civil? Constitucional, você tem que ler um pouco de qualquer maneira, certo? Fugir do constitucional é impossível, mas independente do constitucional que você tem que ler de qualquer maneira, qual é a sua especialidade? Direito privado, direito público, direito civil, direito penal? Então, você tem que se formar neles, tem que estar atualizado tanto jurisprudência, como leis, como o que está sendo discutido. Isso é fundamental ter uma noção disso, né? Então, essa é a primeira coisa que tem que estar incluída nesse horário. Todos os dias o advogado tem que estar estudando a área dele. Isso já era para ser assim garantido. Esse é o começo de tudo. E todos esses elementos que eu falei, não é? Tem que estar sempre sabendo qual é a jurisprudência nova, sempre sabendo quais são as mudanças que estão acontecendo. Isso vai tornar ele um profissional mais dinâmico, né? Definido esse horário, logo na sequência, o profissional tem que estudar o melhor da filosofia do direito e da teoria do Estado. Qual é o melhor da filosofia do direito do Estado? Bom, você tem toda uma árvore da história, né? Você tem a parte do direito. Então, a gente poderia olhar tanto por épocas, quanto a gente poderia olhar por autores mais contemporâneos, né? As duas coisas são fantásticas. No direito romano, por exemplo, você tem figuras como Cícero, como Ulpiano, que são muito conhecidos, são famosos. Mas o Cícero é a principal figura que eu colocaria. Livros como Dos Deveres, do Cícero, esse é um livro maravilhoso. Da Constituição, do Cícero, outro livro maravilhoso que eu recomendaria. Depois você tem o Corpus Juris Civilis, que é o direito bizantino, e é a base de toda a nossa ordem jurídica. Esse não é um estudo fácil de fazer, mas é um estudo maravilhoso. Você tem uma figura gigantesca como Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha foi um dos maiores filósofos do direito da história. Ele foi a janela entre o mundo romano e o mundo medieval, então é uma figura gigantesca. Você tem São Tomás de Aquino, o Tratado da Lei de São Tomás de Aquino e a parte que ele fala de direito, que é fundamental. Você tem a segunda... Deixa eu interromper aqui rapidinho, mas Santo Tomás de Aquino tem um aí mais. Tem leituras intermediárias, né? Tem para o aqui eu estou semiárido. fazendo a ordem histórica para depois falar porque eu acho que Tá. você pode começar lendo, né? Mas só para você ter uma visão de linha do tempo, sabe? Tá. Uhum. Mas certamente não é uma leitura tão introdutória assim. Isso não. Mas o pessoal dá uma noção do que é a tradição jurídica, assim, minimamente, né? Perfeito. Depois você tem autores como da Segunda Escolástica, Francisco de Vitória e Francisco Soares são dois dos principais. E aí Francisco Soares tem todos os escritos de Tratado da Lei e tal. E Francisco de Vitória tem dos direitos da guerra, dos direitos dos índios e outros livros que são indispensáveis. Eu acho que essa é uma parte maravilhosa. Roberto Bellarmino, um dos grandes filósofos também da era moderna, de filosofia política, filosofia do direito. Depois aí você já entrando mais no âmbito da modernidade. Bom, um clássico que eu recomendo o pessoal de teoria de Estado é a Democracia na América, do Tocqueville. Sou apaixonado por esse livro, assim, já entrando numa fase mais moderna, né? E dos mais contemporâneos, que eu recomendaria que a pessoa começasse pelos mais contemporâneos, na verdade. Então, Ética Nicômaco, eu pulei esse, aliás, voltando para antes do Cícero, Ética Nicômaco é um dos livros-chave. A República e Ética Nicômaco seriam, assim, livros que antecedem, assim, toda essa tradição que eu falei, né? Um tapa na cara para mim. Considerando tudo isso, e tem mais coisas, eu estou falando só os grandes, assim, mais gerais, né? Seria muito bom o aluno conhecer
a nova ciência, aí os livros muito concretos que eu acho que seriam legais para o aluno pegar. A Nova Ciência da Política, do Eric Voegelin, é um dos melhores livros para introduzir uma outra visão do Estado, uma outra visão da sociedade. Eu achei esse livro maravilhoso. Lições Propedêuticas do Direito, do Javier Ervada, um livro muito legal para começar. José Pedro Galvão de Souza, eu citei 2, tudo do José Pedro Galvão de Souza. Tem um site chamado Alexandria Católica, tem vários livros para download dele, tem disponível alguns para comprar. José Pedro é o melhor intelectual. Ele é a versão brasileira do Francisco Elias de Terrado, que é um intelectual espanhol importante, mas aqui você já entra mesmo, o José Pedro, com um cara que é contemporâneo, que é brasileiro, que é fundamental. Então, eu acho o José Pedro o melhor autor para a pessoa começar, sem dúvida nenhuma. Você tem, claro, Direito Natural e História, do John Finnis, que é um livro... Embora eu acho que o John Finnis chegue na maturidade depois do Direito Natural e História. E você tem um livro, por exemplo, livros como Depois da Virtude, do Alasdair MacIntyre, contemporâneo também, maravilhoso. Agora, de introdução geral, para quem começou assim, o Zé Pedro para o Direito é o que eu sempre boto o pessoal começar com ele. Mas tem dois livros que eu acho que são muito legais para quem está começando geral, vida intelectual em geral, certo? 3 livros, vai. A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges, é sempre um livro maravilhoso. Maravilhoso. Antonin Sertilanges. Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse é fantástico. E outro livro que é fantástico para começar geral é Ideias Sem Consequências, do Richard Weaver, que, aliás, é um mestre da retórica. Escreveu um dos melhores livros de retórica que tem disponíveis. Quem tem interesse em retórica, chama The Ethics of Rhetoric, do Richard Weaver. Não tem em português, mas é maravilhoso. O Direito Natural e História é um belo livro do Léo Strauss, como perguntaram, mas eu tenho algumas críticas a ele, mas é muito legal. Ele é colega do Voegelin. O que é legal no Voegelin também, o Voegelin tem uma refutação do Hans Kelsen, mais difícil de achar, mas é muito bacana de ler, né? E Isidoro, que eu falei, é Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha é das figuras mais importantes, escreveu a etimologia. Aliás, São Tomás de Aquino, quando vai falar de direito, a autoridade histórica, tipo, o cara do direito é Isidoro de Sevilha. Esse é tido para São Tomás como a referência máxima, assim, do direito, né? Que moral. Essas são bases, assim, para ter uma visão geral, assim, né? Eu começaria por esses mais introdutórios que eu falei, e o Zé Pedro, para quem quiser entrar na filosofia do direito propriamente dita. O ideal seria a pessoa passar por tudo isso, né, de algum modo. Se você estudar todo dia um livro de cada vez, você vai ver que em 2, 3 anos, você vai passar por muito mais coisas que você imaginava que ia passar, né? Sem dúvida. Já vai estar fazendo 500% do que estava fazendo até ontem, né? Não, com certeza. E a gente escreveu um e-book dos 10 passos para uma advocacia de sucesso, disponibilizou para o pessoal, e a gente fala da importância desse estudo diário. É uma coisa assim necessária para tudo. E não só a leitura técnica, como também ter contato com esses clássicos e tudo mais. Você falou tanta coisa que eu esqueci, eu anotei aqui e me perdi. Mas o pessoal já deve ter percebido pela bagagem literária do Guilherme que ele é mais velho que eu só nasci primeiro, né? Não tem essa. Então o pessoal falando aí que você é um fenômeno, tem que assinar o seu curso, para ver que todo mundo é capaz de ser Eles perguntaram como que eu memorizo, está tudo lá no curso de leitura e memória, lá no guilhermefreire.net tem lá o curso de leitura e memória, mas basicamente treinando memória, né? Treinando vida intelectual e treinando memória. É maravilhoso. Eu sou novo, mas eu estou há 9, 8 anos treinando memória e lendo todo dia, né? Então, assim, estou vivendo uma vida intelectual regrada há 8, 9 anos, né? Você vê, eu, na minha ignorância, assim, eu vou até te fazer uma pergunta que eu nunca vi você falar sobre o assunto. Eu, querendo me aproximar, saber de filosofia e tal, aí hoje a gente ouve todo mundo, mídia inteira, falando Olavo de Carvalho. Aí metade descendo pau e metade elogiando. Eu falei, pô, tem que ler esse cara. Aí li o Jardim das Aflições, fiquei muito impressionado. Impressionado porque parece outra pessoa, né? Que está escrevendo ali. Não é a figura que a gente vê e a figura que está escrevendo. Aí comecei a ler outros livros dele e fiquei um tanto impressionado. E estou esperando sair o curso Guilherme de Filosofia. Se não sair, eu vou assinar o do Olavo. E eu te pergunto, qual é a sua... Se você já fez, se você conhece, teve contato, qual é a sua opinião? Se você não quiser também dar, nunca vi você falando, não sei se tem algum
Não, Alguma o questão? Olavo é uma figura histórica do Brasil, ele tem uma importância histórica, seja, ele influenciou toda essa nova geração, seja crítico ou a favor dele, as pessoas foram influenciadas pelo Olavo. Eu acho o Jardim das Aflições um livro muito bem escrito, eu acho Maquiavel, Confusão Diabólica, um livro muito bem escrito, ele tem livros muito bem escritos, assim. Eu não sou um aluno do Olavo, porque eu entendo que ser aluno do Olavo seriam as pessoas que fizeram o curso, que fizeram todos os exercícios dele e tal. Então, eu li os livros dele, eu li, acho que todos os livros que o Olavo escreveu e publicou eu li, e para mim é uma figura histórica do Brasil. Eu teria que conhecer a Uhum. filosofia dele detalhadamente para fazer uma análise detalhada. Eu não sou uma pessoa qualificada para falar assim, essa é o meu veredito sobre a figura do Olavo. Agora, eu acho que é uma figura histórica do Brasil. Ele, de fato, mudou. Literalmente, ele mudou. Ele tem uma influência muito grande na história do Brasil. E vai ficar com uma figura de grande importância, sem dúvida, nesse sentido, né? Uhum. E me impressionou também que é um profético, né? O que mostra que ele tem uma ciência que eu comecei a ver agora na quarentena, ouvir os podcasts do True Outspeak, e o cara é um profeta, porque tudo que ele falou está acontecendo ou está por acontecer. Sim, quem Mas, tem contato com a filosofia clássica já sabe o que está acontecendo. Esse que é às vezes pegarem assim, sei lá, os grandes autores, isso é uma coisa de quem estuda muito a tradição, como ele certamente fez. Quem estuda muito a tradição consegue ver o que vai acontecer no futuro. É uma questão de... se você pegar o Chesterton, ele é profético. Se você pegar o Zé Pedro, ele é profético. Se você pegar o Eric Voegelin, ele é profético. Se você pegar Platão, ele é profético. Platão escreveu há 2.500 anos e está lá extremamente atual. Então, na verdade, o que acontece, é que quem entende mesmo o fluxo das coisas é quem está estudando a tradição. O que acontece com ele? Ele estudou o fluxo da tradição e está entendendo como que o fluxo passa, né? Seja quem gosta ou discorda do Olavo, de fato, a minha postura é sempre assim, que a pessoa tem que realmente ter objetividade nessas discussões, né? Conhecer realmente qual é a obra, o pensamento da pessoa para discutir, né? uhum, perfeito. E hoje, por exemplo, o cara resolve fazer filosofia. E aí eu imagino, não fiz faculdade de filosofia, mas ele vai procurar, vai saber conhecer os autores e tudo mais. E para ser filósofo é outro papo, né? Para ser filósofo é desenvolver ou viver uma filosofia diferente. Qual é essa distinção? Me explica aí, Guilherme, por favor. Não, estudar filosofia, assim, filósofo, teoricamente, seria a pessoa que tem um pensamento filosófico mais próprio, que contribuiu de algum modo para a tradição filosófica, né? Isso aí são poucas pessoas, né? Estudantes da filosofia, todos eu estou convidando aqui que sejam de certo modo, né? Mas eu sou formado e mestre em filosofia, mas isso não me torna um filósofo, né? Para ser filósofo, teria que ter uma contribuição efetiva para a tradição filosófica, né? E sustentá-la, defendê-la e sustentá-la e tal, né? Eu sou mestre em filosofia, sou professor de filosofia e que Academicamente, falando, defendê-la academicamente. não academicamente. A academia, inclusive, importa muito pouco Sim. para esse efeito, né? O título acadêmico ele é só uma validação para efeitos da academia, assim. Ser filósofo é defender efetivamente uma tese, segundo a tradição filosófica, efetivamente a tese ser defendida face à verdade, né? Não face à academia. A academia validar uma tese pouco me importa tanto quanto a verdade validar a tese, né? Então seria isso, ter um pensamento próprio, assim, né? Próprio que eu digo, próprio é uma palavra muito ambígua, que pode parecer, mas alguma contribuição a uma tradição. Acho que isso é mais correto do que falar pensamento próprio, né? Bom, só posso te dizer que a mim você está contribuindo bastante. Para a minha pessoa, para mim você já é filósofo. Mas eu me considero um professor de filosofia. Humildemente se considera assim, mas para mim vai continuar filósofo. Você me desculpe a tecnia aí. Mas então, voltando para o campo aqui do nosso pessoal do direito. Guilherme, qual é a virtude, além da justiça, claro, o que é evidente, qual é a virtude que o profissional do direito deve ter nessa sua formação intelectual, nessa sua formação cultural, para poder se investir na liturgia do cargo, na importância social do cargo que ele exerce e efetivamente ser bem-sucedido? Qual que você julgaria adequada para ele desenvolver e investir? Bom, primeiro ele precisa ter a fortaleza para se formar, esse é o primeiro ponto, né? Mas as virtudes mais importantes para o jurista são a justiça e a prudência. Julgar, ter a sabedoria para julgar as coisas da maneira correta e entender. A justiça e a prudência são virtudes muito intelectuais
e são muito objetivas, assim, certo? Elas lidam assim com a... Porque primeiro você tem que dominar as faculdades apetitivas, né? Se você não é comedido na bebida e na comida e não tem a fortaleza de pegar e sentar e estudar ordenadamente, você está fora da vida intelectual, você está fora da tradição. Então você tem que pegar e dominar isso. Mas isso é o básico, certo? O advogado, ele tem que entender efetivamente, na realidade, quais são as proporções, certo? Quais são a correta relação das coisas socialmente falando. Essa correta relação é o que a virtude da justiça traz consigo, né? Então, portanto, ter equidade, portanto, ter juízos prudenciais, juízos de julgamento acerca de relações humanas, assim por diante. E a virtude da prudência, porque essa é que o Cícero também chama da maior para o jurista. Cícero coloca para a figura pública sempre a prudência é a primeira, porque você tem que julgar as coisas da maneira correta, julgar as coisas com sabedoria, viver uma vida regrada em direção ao bem, na qual você julga as coisas e as pessoas segundo a ordem do bem, né? Fala, julgar as pessoas podem pensar assim, o juízo de apontar o dedo na cara das pessoas. Não é disso que eu falo, né? É simplesmente reconhecer efetivamente o que é o bem e o que não é. É só isso que eu estou falando. Não é tanto nessa linha. Até porque o jurista, ele demanda... Você falou de liturgia do cargo, isso é muito interessante. Você precisa de uma objetividade, veja. Esse é um erro das pessoas. As pessoas pensam assim, ciências humanas, ciências exatas. Na verdade, não era para ser assim. A filosofia é para ser uma ciência que tem muita precisão. Ela pode não ser o mesmo modo das ciências exatas, mas ela tem que ter muita precisão. E a precisão dela vem justamente de você ter conceitos bem definidos. Então, o advogado teria que ser uma pessoa que encarna uma objetividade nas coisas. Sim. Ele não pode ser uma pessoa passional, que simplesmente se deixa dominar pelas paixões dele e julga as coisas de acordo com as paixões dele. Isso é extremamente impróprio da profissão. E ele tem que proteger o cargo independente, ele tem que proteger o cargo independente da pessoa que o ocupe. Veja, se vamos supor assim, que o cara vamos pegar um presidente, certo? Sei lá, vamos supor que o cara odeia o presidente Bolsonaro, certo? Não é o meu caso, certamente, mas ele odeia o presidente Bolsonaro. Mas é uma responsabilidade das pessoas valorizarem a presidência. Mas em que Sim. sentido? Então o cara tem que ser dócil e obedecer à presidência? Não. Mas é que se você começa a desvalorizar a autoridade de todos os cargos e deslegitimar tudo, certo? Você começa a quebrar as instituições de uma maneira que é imprópria. Eu não acho que as instituições estão acima da lei natural e da ordem. Preservá-las a despeito da moral e da verdade é uma má ideia. Mas as pessoas que ocupam os cargos mesmo, elas têm uma responsabilidade perante os cargos delas, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm que internalizar, né? Os americanos dão aula disso, né? Pode não Sim, ser do seu gosto, mas é presidente, é o presidente de todos. E, sim. Guilherme, você falou aí de prudência, né? E de valorar os bens de acordo com os seus reais valores, né? Na hora da atuação profissional do advogado, até para alcançar a justiça e tudo mais. E isso, para alcançar isso, é fundamental que se tenha maturidade. E a maturidade é uma coisa que esses jovens advogados que estão chegando no mercado não estão conseguindo se formar, estar maduros para poder assumir essa responsabilidade, essa carga e você falou da maturidade, perdão, da perseverança, né? Da prudência e da fortaleza, para resistir a essas dificuldades, se investir nessa liturgia e buscar prosperar pela fortaleza. E eu percebo que muita gente peca no quesito maturidade. Por acaso, amanhã a nossa publicação vai falar precisamente sobre a importância da maturidade na profissão. E você, que é um cara que já está aí no ramo de educação, o que você me diz sobre a maturidade, sobre esse fenômeno que a gente tem aí de pessoas que têm dificuldade em assumir compromissos, estão cada vez mais tarde assumindo o seu papel na vida, né, no mundo, e especialmente aqui para a gente na profissão? Aristóteles fala desse conceito do spoldaios, o homem maduro. O homem maduro é tudo, né? Ser um homem de verdade é ser um homem maduro, ser uma pessoa bem formada. Congelou, Guilherme. Guilherme congelou. Ou fui eu?
Alguém dá um sinal de vida aí? Eu aqui está trabalhando, assim, uma coisa um pouco... Você congelou? Alguém congelou, eu me perdi aqui, fiquei acho alguns que travou segundos. um pouco. Mas hoje em dia o que acontece? O cara passa muitas horas no escritório, às vezes fingindo estar trabalhando, às vezes não são horas produtivas, e vai naquele ciclo lá no escritório, não sei o quê, e depois o cara sai de lá e ele só quer coisas que deem prazer, certo? Então tem injeções assim de dopamina para aliviar do estresse da coisa. E vai nesse ciclo. Então o cara vai lá e busca o prazer, depois volta para o escritório e fica lá trabalhando de uma maneira, às vezes, ruim e volta para isso. Esse é um ciclo ruim, um ciclo pouco produtivo, né? Então a pessoa tem que reordenar os hábitos da vida dela para hábitos melhores, tanto pensar na profissão correta, que ela consiga crescer efetivamente na profissão e não ficar só trabalhando mais horas sem produtividade, que o cara produza, seja capaz de... Acho que travou um pouco aqui mais de novo. Travou aqui de algum... Estou te vendo e estou te ouvindo. Pronto, voltou aqui. Eu saí e voltei para... Você está fazendo um estrago apostólico tão grande nas internet da vida que não sabia. Eu comecei a taguear você e minha visibilidade caiu. Mas a gente insiste. Tá ótimo. Mas você estava falando, por favor, Guilherme. Sim, e aí fica nesses hits de dopamina. Então o cara tem que mudar os hábitos para voltar para hábitos produtivos, hábitos que realmente vão melhorar a pessoa. Foi até o meu áudio do Telegringo de hoje, né? O grupo, o canal do Telegringo, lá quem quiser ver, tá no meu guilhermefreire.net. Mas hábitos produtivos, que vão melhorar a vida da pessoa, que vão formá-la, que vão fazer com que ela almeje uma carreira melhor, tenha amizades melhores, consiga mirar na melhora de qualidade. Porque se for só quantitativamente, sim, você não vai ser educando, você vai ficar só querendo mais prazeres toda hora, ao invés de se desvencilhar, de ser senhor do seu próprio, de você mesmo, você vai ficar determinado pelos prazeres, que cada vez mais você vai precisar de mais estímulos de dopamina para poder sentir a vontade, coisa que não vai acontecer. A única forma de se sentir a vontade na vida é você reduzir a quantidade que você precisa de estímulos externos para ter uma felicidade, né? Então esse é um lado. E o outro lado é trabalhar para a melhora qualitativa do trabalho. Se isso não está sendo trabalhado, você vai trabalhar muitas horas com pouco retorno. Todos os grandes profissionais são pessoas que dedicam a melhorar a qualidade do seu trabalho. O modo como eles trabalham fica mais inteligente, não é só quantidade de horas no escritório, tá? Isso não é... Eu vou mostrar serviço, isso é um sistema plantation, assim, do trabalho. Isso aí é um negócio totalmente fora, assim, do que é o melhor profissional, né? Então, quebrar esse ciclo, dopamina, cansaço do trabalho, dopamina, cansaço do trabalho, sair desse ciclo e entrar no ciclo da maturidade, um ciclo de evolução pessoal,
almejar coisas cada vez mais elevadas, melhor espiritual, melhor em todas as áreas da vida, esse é o principal, né? Sim, é vontade, desejo, e não é se perguntar o que eu tenho para fazer hoje, né? Aonde que eu quero ir? Qual é o meu objetivo na vida, né? Qual é o sentido disso tudo aqui? Eu acho Isso. isso fantástico. E tudo isso que você está falando aí, você está falando com propriedade que você viveu, mas aí as pessoas podem falar, mas o Guilherme está aí há 9 anos, vem nessa pegada há muito tempo. É aquele negócio, justifica assim, falando que a grama do Mas vizinho é 9 mais anos eu verde. comecei de algum modo, né? Em algum momento eu Exa estava 2-1, nenhum. exatamente. Não, e eu também digo com propriedade, porque é um método que, para mim, foi um divisor de águas. Assim, ser apresentado a essas virtudes aristotélicas, e aliás, até eu vejo muito, eu não entendo nada, mas minha mulher adora. Temperamentos. Todo mundo agora dando aula de temperamentos. Eu quero saber quem é que vai pagar royalties para o Aristóteles, que também é dele, né? Mas Sim, tá sim. tudo lá. Não, temperamentos é ótimo, eu gosto da teoria dos temperamentos. Eu gosto, reconheço, mas não entendo nada. Não Sim, entendo sim. nada. Só sei que o meu diagnóstico está difícil. Ah, é? O seu temperamento? Toda vez que eu esqueço alguma coisa, vou lavar a louça, esqueço alguma coisa, ela diz que eu sou sanguíneo. Quando eu me irrito, eu sou colérico. Aí fica difícil, fico confuso. Não, existem mistos também, os temperamentos têm Você mistos, né? Às vezes podem enganar um pouco. Eu sou colérico, eu sou um colérico vê que eu extremo. entendo tanto que eu achava que você era fleumático. Assim, porque eu sou sereno na rede social, então as pessoas acham que eu sou melancólico ou fleumático. Entendi. Não, você... Mas eu sou um colérico controlado. Eu desenvolvi ao longo do tempo o autocontrole, né? Cada vez mais, assim. Minha esposa convive comigo e nunca teve dúvida. Ele é colérico 100%, sem nenhuma... Eu acho que teve um teste que eu fiz, deu 99% colérico, 1% sanguíneo. Eu tenho 1%. O meu segundo temperamento ainda é sanguíneo. Você vê, eu estou bem. Além de seu primo, temos quase o mesmo temperamento, segundo a minha mulher. Pode ser, pode ser. Não, o seu provavelmente está por aí mesmo. Eu estaria colérico de conversar um pouco, mas eu não tenho certeza. A Adriana de Abreu falou, cravou que eu era colérico. É, Não sei se você conhece. pela conversa eu estaria. Eu conheço ela. Pela conversa eu estaria colérico, mas teria que ter mais Sim, conhecimento sim. sempre para falar. Mas pela cara, existe uma cara dos temperamentos. A cara é cara de colérico, assim. Minha velho, tá vendo? Primo falou, eu aceito isso. Eu sei que você tem outra live aí em seguida, né? Eu vou respeitar você na 1 hora, mas a vontade é de ficar esperando até chegar o seu horário. Agora, como eu disse, a tradição é todo mundo deixar aqui 3 livrinhos para a gente fazer arte, só que a sua responsabilidade é aumentada porque você é um especialista em filmes. E a pergunta que eu faço aí para você, esse quadro aí que você tem atrás de você é do Homem que Não Vendeu Sua Alma? O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Ah, pois esse filme é maravilhoso. Esse Um dos filme é meus espetacular. favoritos. É espetacular. Agora, eu já vi ele em 2 ângulos. Você tem um outro do seu lado direito também? Ou como é que é a jogada? Você muda de lado? Porque eu já vi uns filmes, uns vídeos seus que ele está de um lado. Não, eu só troquei de vez em quando os quadros, Ah, mas eles são os mesmos quadros, olha, entendi. sempre, né? Às vezes pega um pouco, tem ali outros, eles estão espalhados aqui pela... Dependendo do ângulo, eu vou pegar quadros diferentes também, né? Entendi. De como a gente jogar, Entendi. Que assim. eu fico sempre hipnotizado querendo saber se é porque esse filme eu peguei emprestado, eu não me lembro da capa do DVD. E ele é Não, no meu maravilhoso. vídeo, só que eu apresento a minha biblioteca, eu mostro a minha biblioteca aqui do escritório, né? E Sim. aí eu explico cada um desses quadros, eu mostro os quadros também. Ah, não peguei Se esse daí. procurar lá a minha biblioteca, eu falo dos quadros Vou também, ver. né? Mas é o Homem que Não Vendeu Sua Alma, assim. Maravilhoso. Então me faz um favor para a gente, manda 3 filmes que o advogado não pode deixar de assistir. Vamos ver. Um dos filmes é o Homem que Não Vendeu Sua Alma, já que a gente já está falando dele, maravilhoso. Um ganhador de Oscar Maravilhoso. de melhor filme, dos melhores filmes de todos os tempos, para mim, história do Thomas More. Os diálogos são um negócio assim impressionante. Eu fico arrepiado só de lembrar. É maravilhoso. Eu vou falar quatro. Vou falar quatro. Pode ser quatro? Tem que ser três. Pô, por favor. Outro filme que seria maravilhoso para os advogados seria The Winslow Boy. Winslow Boy tem várias versões, tem uma versão dos anos 40, tem uma versão dos anos 90.
conto de um advogado britânico do século XIX, é maravilhoso. É um menino que é falsamente acusado de roubar uma coisa na escola naval, e eles vão atrás, e a família vai atrás do melhor advogado da Inglaterra para provar que o filho é inocente. Não tem nenhum interesse material nisso, é simplesmente para defender a honra do filho. É um clássico assim elevadíssimo. A mulher faz o homem, maravilhoso, Frank Capra, e que trata de política. Não é sobre, ele não é um advogado propriamente, o personagem principal que eu me recorde. Talvez até fosse, eu não lembro agora a profissão dele, mas ele era chefe dos escoteiros e vira senador. Mas é maravilhoso para ver questões de argumentação e tal. E Um Conto de Duas Cidades, né? 1936, com Ronald Colman, que tem a figura ali do advogado malandro, que é o Sidney Carton, eu acho que faz o advogado malandro. Ou, aliás, o Ronald Colman faz o advogado malandro. É a história do Charles Dickens, né? E é um filme, um dos grandes clássicos aí de Hollywood. Eu sou meio aleijado em cinema, mas eu vou incluir aqui, até porque eu tenho um problema de horário para ver. E isso me remete a The Winslow Boy, né? The Winslow Boy. E aí tem uma versão dos anos 40 e tem uma versão dos anos 90. Talvez tenha até uma terceira versão, mas eu sei que as duas são boas. As duas são boas. Tanto a dos anos 40 quanto a dos anos 90 são boas. Eu tenho uma dificuldade de ver filme. Eu e minha mulher é uma coisa meio complicada. Até aqui em casa são 3 filhos. É uma rotina meio que não contempla aquele momento cinema. E isso me remete a uma pergunta de curiosidade que eu tenho pela sua bagagem. Quantas horas de sono por dia, Guilherme? Não, eu durmo 8. Sério? Se eu não dormir 8, eu fico mal. Eu tenho que dormir 8. Pois é, o meu problema. Porque 7h30 vai na prática. Claro, agora eu tô dormindo bem, porque eu passei uns anos aí com eu acho que eu fiquei 2 anos. As meninas só foram estabilizar mais o sono agora, assim, né? Então eu acho que às 7h30... Vai, 7h30. E eu acho que só agora, porque a gente tava com o tempo, considerando o tempo que a gente tá acordando com os bebês e tal. Mas eu acho que agora é 7h30. E a gente tem um tempo pro cinema. No caso, quando elas dormem, né? A gente tem um dia do cinema aqui em casa. Então, na verdade, uma semana, eu e minha esposa, a gente assiste um filme, mas só depois que elas dormem. Aí a gente tem 2, né? Catarina e Esther. Daí elas dormem e a gente assiste o filme depois que elas dormiram. Mas uma vez no caso, no sábado. Porque no sábado a gente... no domingo não necessariamente tem que acordar cedo, né? Então a gente tem já o dia do cinema. Mas até o cinema é organizado aqui em casa, senão não teria como ver os filmes, né? Aproveita, que eu tenho filho adolescente, porque elas não dormem. Tem 2 adolescentes. Né? Aproveita enquanto é tempo. Mas a gente dá um jeito. Mas senão o cinema, filho adolescente não é sagrado aqui. A gente pede uma pizza, assiste um filme, é importante até para o meu trabalho também, né? Então é uma coisa que é bastante agradável, assim. Que maravilha. Guilherme, eu estou com medo de cair aqui se eu não ter oportunidade de despedir. Não sei se a gente começou outra, sei lá, se dá para ver tempo aqui nesse negócio. A gente teria 1 minuto a princípio, né? Mas, cara, eu queria te agradecer demais essa oportunidade de bater esse papo com você. Poderíamos fazer outras tantas quantas você quiser. Estou sempre à disposição, só ir marcando a agenda. Olha que eu vou gravar isso aí, hein? Já vou desligar e já vou marcar a próxima. Foi muito, muito bom. Amanhã vamos estar com o ministro Ives Gandra Martins Filho. Você que é afilhado do ministro Ives Gandra, né? Do doutor Ives Gandra. Padrinho de casamento, Padrinho de casamento. Muito legal. Ele sim dorme pouco, né? Sim. Mas, enfim, eu quero saber como é que é essa rotina aí intelectual, porque é algo admirável, a sua bagagem é um negócio impressionante. Ficou claro aqui para todo mundo que você é mais velho, eu só nasci primeiro. É tudo organização, tudo organização. O período mais desafiador foi o período que eu ainda estava no estado, estava no canal no YouTube e estava fazendo mestrado. Concluí o mestrado ano passado, né? Foi o período mais desafiador com as 2 pequenas já. Esse foi assim... Mas olha, se nesse período, com mestrado, 2 pequenas, o emprego do Estado, eu ainda conseguia o tempo para estudar, eu não aceito que o pessoal fale assim para mim que não tem esse tempo. É tudo realmente questão de definir, abrir o dia, as horas do dia, e colocar as horas para funcionar. Definir as horas. É realmente a ordem, enquanto tem muita coisa, a ordem do dia cresce muito em importância ter horário para tudo, né? E, se eu não me engano, foi você. A importância foi você que falou num dos vídeos, a importância da ordem
e de começar o dia fazendo alguma coisa. Isso Prato. muda completamente. E também é uma boa fazer isso no dia anterior, né? Não deixar coisa para o dia seguinte. É fundamental para a gente seguir, trilhar esse caminho aí para Arruma o outras quarto, sai coisas pra tão correr, maravilhosas. eu lavo uma louça, acordo o dia fazendo isso. É isso Ah, aí. não, aqui em casa tem ajuda. Faça mesmo assim. Não interessa que tenha ajuda. Faça alguma coisa para você começar já o dia colocando ordem na sua própria vida. Faça um horário para sua vida e comece o dia já com algum hábito produtivo, né? E a, Acho que sensa... isso já é outro modo de começar a encarar a vida, né? e a sensação desse hábito acabado é motivadora. Você vai adiante. É um negócio impressionante. Mas, enfim, Guilherme, muito obrigado. Não há pena, não dá nem vontade de desligar, mas vamos deixar gravado para quem perdeu, porque realmente foi muito bom. E pode aguardar os próximos convites, hein? Um grande abraço aí, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar falando aqui com vocês. Beleza, obrigado, Guilherme. Grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Obrigado a todos aí também que participaram. Agora vamos ver como é que desliga isso.